como segundo exercício básico do nosso curso de Revit 2014, vamos iniciar uma residência também bem simples, um projetinho básico, só que em relação ao projeto anterior, nós vamos avançar um pouco mais no quesito edição e criação de novos tipos de paredes, pisos, janelas e demais objetos que necessitarmos. Eu iniciei um template, a partir do template, a BNT Araújo, o padrão, e como segundo passo eu vou inserir o meu arquivo de CAD, vou clicar aqui em Link CAD, e aqui na referências CAD vou importar esta residência unifamiliar. Lembrar de marcar aqui como unidade de importação o metros, pois o arquivo está em metros. Vamos preservar as cores e trazer todos os layers. Open. E nosso arquivo do CAD foi importado. Nossa planta baixa está aqui. E eu vou clicar nessa planta baixa e vou centralizá-la nas minhas indicações de corte e fachada para já estar gerando estes desenhos, essas vistas também automaticamente para mim, de cortes e fachadas. Vocês percebem aqui que esse arquivo ele está com todas as informações possíveis de cortes, de fachadas, de planta de situação, planta de coberta. O ideal é que antes de vocês iniciarem esse projeto, vocês limpem o arquivo de vocês. Como ele está linkado, se você for lá no exercício do CAD e deletar as informações de corte, de fachada, de planta, até os layers desnecessários como cotas, layout, etc., seu arquivo vai ficar mais leve aqui, a visualização vai ficar mais leve. Então, se você estiver sofrendo aí com a utilização do Revit no seu computador, você pode dar uma simplificada nele. Até recomendo. Mas enfim. Bom, vamos criar aqui nossas paredes baseadas também nos revestimentos. E nos atentando a dois pontos básicos. Um, o que são paredes externas. E dois, o que são paredes internas. E o segundo ponto, o que são revestimentos cerâmicos e o que são revestimentos de pintura. Então nós vamos ter que criar uma série de paredes no nosso arquivo antes de iniciarmos o projeto, até para já utilizarmos corretamente. E a partir destas paredes nós vamos criar o nosso projeto. Importante aqui falar que é somente um projeto básico, a gente não está fazendo um BIM de fato ainda neste projeto, é somente um exemplo de projeto legal para aprovação na prefeitura, porém com um avanço extra para se a gente quiser renderizar o nosso objeto, por exemplo, então nós vamos precisar fazer os devidos acabamentos. Então eu vou clicar aqui em Wall e vou usar essa parede aqui de 15 centímetros. Todas as paredes que eu vou usar aqui nesse meu projeto terão 15 centímetros. Ok? Repito, é somente um projeto legal. Não estou fazendo BIM. Na nossa obra real, o correto seria configurar cada parede com a espessura do tijolo utilizado, com revestimento, se ele é interno, ele é menos espesso que um revestimento externo, por exemplo. O meu chapisco, o meu reboco, o meu emboço, minha cerâmica. No caso aqui deste projeto, nós vamos utilizar 100% paredes de 15 centímetros. Porém, vamos precisar criar algumas paredes novas. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Se você quiser entender com maior detalhe, vocês podem assistir os tutoriais recomendados do nosso site www.projetoacg.com/cursos. Faça o login e assista os tutoriais específicos. Bom, eu não quero perder essa minha parede de 15 centímetros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar e vou chamar esta parede de externa pintura/pintura, ou seja, uma pintura externa e uma pintura interna. Vou clicar OK. Vou verificar aqui, ó, a função da parede é realmente externa. Vou clicar no Edit e vou verificar aqui as camadas das minhas paredes.
Eu tenho aqui ó, uma pintura branca, seguida de um reboco. Se eu quero adicionar um chapisco, por exemplo, eu posso clicar aqui em Insert, definir aqui como Finish 1. Todos os meus revestimentos externos eu vou definir como Finish 1 e os meus internos eu vou definir como Finish 2. Então, adicionei com Insert, vou clicar aqui nos 3 pontos para adicionar um material e vou procurar aqui um material de chapisco. Chapisco externo, ok? Tá aqui, eu vou adicionar uma espessura mínima aqui para ele, de 25 também. Vou deixar esse meu reboco com 2 centímetros e vou repetir o procedimento aqui. Vou inserir uma camada, Finish 2, vou adicionar aqui um chapisco também, chapisco interno, ponto 0,025, vou deixar o meu reboco com 2 centímetros também, e uma pintura com uma espessura mínima também. O Revit, lembrando que ele aceita mínimo de 16 milímetros de espessura, ok? Então, deixei 25 aqui mais para arredondar a parede e finalizar um total de 15 centímetros. O que é que seria o correto mesmo aqui numa situação dessas? Primeiro, eu substituí o meu reboco. Se eu quiser gerar um quantitativo realmente preciso, eu vou adicionar um reboco interno e vou adicionar uma pintura também interna. Mesma coisa aqui com o meu material externo, vou adicionar uma pintura externa. Pintura externa, um reboco externo, se eu precisar duplicar algum material para criar aquele material, então eu posso usar algum material desses qualquer, clicar com o botão direito e duplicar, para não perder o meu material anterior. A gente também vê como fazer isso no tutorial específico sobre materiais. Bom, eu tenho uma alvenaria aqui com 10 centímetros de tijolo. Até ela também eu vou dizer aqui que é uma alvenaria de meia vez. Aqui, alvenaria meia vez. Bom, configurei minha primeira parede. Se eu fosse pensar realmente no projeto executivo, o que é que eu deveria diminuir aqui? Por exemplo, um tijolo não tem 10 centímetros, até pode ter 7, pode ter 8, 9, 10, 11 até, às vezes a gente pode encontrar, mas no geral ele está por volta dos 8, 9 centímetros de espessura total. O reboco interno normalmente ele é menos espesso também que o reboco externo, então normalmente eu coloco aqui 15 centímetros para ele. E o reboco externo com 2 centímetros tá legal. Mas para efeito de projeto legal, eu vou deixar todas as minhas paredes com uma espessura de 15 centímetros. Ok? Então, vou clicar aqui no OK, porque ele vai somar aqui todas essas espessuras, vai deixar um total de 15 centímetros. E vou fazer uma segunda parede. Vou duplicar, vou fazer uma parede de pintura cerâmica, também externa. Então, vou editar o tipo e vou trocar aqui o lado interno por um emboço. E a minha cerâmica, vou trocar por uma cerâmica interna. Bom, porque eu tenho materiais chapisco interno, chapisco externo, reboco externo, emboço interno. Cerâmica interna, cerâmica externa, pintura interna. Porque é interessante que para você gerar quantitativos precisos, você tenha uma divisão, inclusive, do que é externo, do que é interno, do que é concreto para viga, do que é concreto para laje, do que é concreto para pilar, porque toda essa configuração na nossa obra real é pensada de uma maneira diferente.
Ok? Bom, criei aqui minha pintura cerâmica. Eu vou precisar criar mais algumas paredes. Quais são essas paredes? Eu vou precisar aqui uma parede, 3 paredes externas, pintura, pintura, pintura cerâmica e pintura reboco. Outra pintura, pintura, pintura cerâmica e cerâmica, cerâmica, porém internas. Serão todas as paredes que nós vamos utilizar neste nosso projeto. Então eu vou criar aqui, vou dar uma pausa e vocês vão fazer o mesmo no projeto de vocês. Bom, criei aqui minhas paredes todas. Externa, pintura, adicionei inclusive uma massa aqui extra com membrane layer para também gerar meu quantitativo, correto? Pintura cerâmica, pintura, pintura e aquela listinha toda que eu criei aqui. O detalhe aqui também, inclusive, para a minha parede, que eu tenho somente até o reboco. Não tenho uma pintura, porque essa parede eu vou utilizar lá na caixa d'água para não precisar pintar, não precisar colocar uma cerâmica na camada interna daquela parede. Então, serão estas paredes que eu vou criar agora no meu projeto. Criei minhas paredes, ok, estou pronto para iniciar. Antes de iniciar, porém, eu vou só fazer uma pequena correção aqui nos meus níveis e vou fazer o seguinte. Vou chamar aqui esse nível coberta de caixa d'água. Quero renomear, sim. E vou chamar o pavimento 1 de coberta. Ok. Porque é uma residência simples de térreo, somente térreo. Ok? Então vamos iniciar aqui nossas paredes. Vou clicar aqui na primeira parede e vou selecionar aqui minha parede que eu acabei de criar. Externa, pintura externa, pintura interna. Então, lembrando que eu sempre vou criar paredes a partir da face externa. Por quê? Porque o meu primeiro nome do material representa sempre o local do meu clique. Se por acaso eu clicar e a parede ficar para o outro lado, eu não vou pegar nunca a face interna. Eu expliquei isso também no tutorial anterior. Isso é para evitar erros de lado de revestimento. Então, se ele fica para esse lado, eu pressiono barra de espaço no teclado, a parede vira, porém o meu clique continua na face externa. Ok? Minha pintura externa continua do lado de fora. Mas vamos lá. Vamos construir aqui todas as paredes. Lembrando aqui que eu vou construir por fora, passando por dentro de janelas, passando por dentro de portas, passando por dentro de tudo que eu encontrar aqui no meu programa. Eu prefiro também tirar a espessura da linha para facilitar o local do clique, ó, por exemplo. Pode acontecer de eu clicar no ponto errado, como aconteceu aqui, ó, achando que eu estava clicando, mas pelo fato da espessura da parede estar grossa, eu não visualizar isso corretamente. Então, alinhei aqui. Então é interessante que vocês trabalhem sempre com a espessura fina dos seus elementos. Eu digito o atalho TL ou venho aqui no menu View e clico aqui em Thin Lines para ele ficar fino. Gosto também de visualizar em modo Shaded, porque aí eu consigo perceber melhor onde eu já criei minhas paredes. Bom, vamos criar agora nossas paredes com cerâmica, com pintura externa e cerâmica interna. Pintura externa, cerâmica interna, aqui na nossa área de serviço, aliás, na nossa cozinha e no nosso banheiro. Pintura externa e cerâmica interna. No caso aqui, eu vou criar pintura somente até esse ponto, porque aqui eu quero usar cerâmica, cerâmica, ok? Nesta parede aqui ainda, eu vou usar pintura para o lado de lá, pintura daqui, aqui vai ser pintura cerâmica. Então, pintura cerâmica, criar até aqui.
pintura, pintura nesse pedacinho aqui. Pintura externa. Esse pedacinho. E aqui eu vou usar cerâmica, cerâmica. Cerâmica para cozinha, cerâmica para o serviço. Então vou usar aqui, é uma parede interna, porque ela está dentro aqui do meu projeto. Então cerâmica, cerâmica aqui e cerâmica, cerâmica aqui. Esta minha parede aqui eu também posso baixá-la até aqui, porque eu venho com revestimento cerâmico tanto por conta do serviço como por conta do meu banheiro também. Vou pegar aqui um novo tipo de parede chamada cerâmica pintura interna, cerâmica interna, parede interna, e vou construir aqui até aqui, porque eu vou ficar com minha cerâmica do lado interno do banheiro. Também a mesma parede pintura, cerâmica aqui. Aí, onde é que eu considero o lado externo aqui para paredes internas? Leve em conta sempre o primeiro nome. Onde é que está a minha pintura interna? Está do lado da sala de jantar, de estar a jantar. Então é neste lado aqui que eu vou clicar. Se ela ficar para o lado de cá, eu não vou construir do lado de cá, senão minha cerâmica vai ficar invertida. Vou apertar a barra de espaço e vou construir até aqui e até aqui. Bom, faltam agora aqui paredes internas, pintura, pintura, daqui para cá. Eu construí errado, vou usar uma line aqui para corrigir. AL, atalho, cliquei, cliquei. Wall novamente, construir minha parede daqui para cá, passando por cima de porta, passando por cima de tudo. Ok? Agora eu vou construir os detalhes aqui da minha marquise, da minha viga e da minha viga. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui novamente uma parede externa. Externa, pintura, pintura. Aqui está ela. Só que eu quero construir já como viga, então já posso colocar uma altura aqui, ó, de 2,10 metros da base, ou seja, ao invés de ela iniciar em cima do meu térreo, ele vai começar a 2,10 metros acima do térreo, ok? E ela vai subir até a altura da minha coberta. Então eu venho aqui e vou construir a minha parede. Aqui, ele vai dar uma mensagem dizendo que não está visível nessa planta baixa. Por quê? Porque realmente o meu corte de uma planta baixa fica visível somente a partir de até 1,5 metro de altura, mas mesmo assim ela foi criada, ok? Ela está aqui. Se você preferir, ao invés de criar no térreo, para eu conseguir visualizar minha parede acontecendo, eu posso criar a partir da coberta. Então o que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui na parede, vou dizer aqui para ela que ela começa no nível da coberta, 2,10 metros, e sobe até o nível da coberta, para criar a minha viga aqui. No caso, logo aqui minha pintura externa, pintura interna, criei daqui para cá. E para fazer minha viga aqui, eu vou fazer uma pintura interna, pintura, pintura. Lembra de corrigir aqui a altura antes de começar a desenhar. 2,10 metros a partir do térreo, altura máxima até a coberta. E daí crio. Outra opção seria usar a definição aqui, depth, como ensinado também lá no tutorial de altura de paredes. Então cliquei daqui para cá. E construir também minhas vigas. Só visualizar aqui como elas estão aqui assim. Perfeito? Agora vamos construir nossa platibanda deste projeto. A platibanda eu não quero pintar por dentro, também não quero revestir com a cerâmica. Então eu vou clicar aqui no nível da coberta e vou construir uma parede com altura unconnected,
de 1 metro de altura, porque eu quero construir essa platibanda com 1 metro de altura. Ok? Uma parede externa, pintura de um lado e reboco do lado de dentro. Não quero nenhum revestimento, ok? Pelo lado de dentro. Então, cliquei daqui para cá. Ó, aqui, pequeno erro. Vou dar Ctrl Z para verificar um errinho que ele salvou na minha parede anterior. Eu iniciei a minha parede, ele está marcando aqui, ó, que está iniciando 2,10 metros acima da coberta. Eu quero começar no próprio nível da coberta, com 2,10 metros e com a altura unconnected, ou seja, presa a nenhum pavimento, somente a altura dela, com 1 metro de altura. Agora está correto. Então, vou construir aqui, daqui para cá, para cá, para cá. Esta marquise aqui, ela é um pouco diferente. Então, minha platibanda, ela vai girar, na verdade, por este ponto daqui. Ela vem aqui por fora, até aqui, até aqui. Certo? Eu não construí a parede da caixa d'água. Vamos só visualizar como é que está o resultado final aqui, ó. Certo? Construí aqui minha platibanda. Agora eu vou subir a parede da minha caixa d'água. Como é que eu vou fazer? Vou clicar aqui em coberta, vou clicar aqui em wall, vou usar um retângulo para fazer já a caixa d'água de uma vez só, pintura externa, reboco interno. Então vou construir daqui para cá. Ela está com 1 metro. Eu esqueci de alterar a altura antes. Então posso alterar depois também sem nenhum problema. Seguro Ctrl, seleciono aqui minhas paredes. Uso uma altura aqui de 3,20 metros. E esta será a altura da minha caixa d'água. E daí vocês podem se perguntar, Alan, tem algumas medidas diferentes em relação... Eu estava medindo aqui o meu corte, a minha fachada. E tem algumas medidas diferentes. Não se preocupe, o que importa aqui é você fazer e você entender o exercício. Por exemplo, esta marquise no meu projeto do CAD, ela não tem 65 centímetros. Se eu quiser deixar correto mesmo, correto não, igual, idêntico ao desenho, eu posso subir um pouco mais aqui, 2,45, 2,55. Essa marquise aqui tem somente 20 centímetros lá no projeto. Eu acho que a altura das paredes são um pouco mais baixas também, enfim. Mas não se preocupa com isso. Se preocupe em entender aqui o residência independentemente das alturas exatas. Se quiser fazer perfeitamente igual, fique à vontade também. Bom, agora o que é que eu vou fazer? O meu muro externo do projeto. Então vou clicar aqui no térreo. Vou verificar aqui o meu muro. Vou usar aqui uma parede. Vou pegar aqui a linha normal, a parede externa, pintura externa. E vou usar aqui uma altura não conectada de 1,80 metro. Então vou pegar aqui, para cá, para cá, para cá, para cá e fechar o restante aqui. Finalizei o 3D, tá aqui o meu muro, certo? Bom, só temos mais um detalhe aqui de paredes para construir para encerrar o nosso tutorial de hoje. Perceba aqui na nossa fachada que o nível do terreno, o nível que vai estar na nossa topografia, está lá no zero. E toda a nossa casa aqui, na verdade, ela está voando. Então, o que é que eu preciso fazer para ajeitar isso daí? Preciso trazer o nível de todas essas paredes até o meu nível do terreno. Eu vou clicar aqui no 3D, poderia ter sido lá na fachada também, mas vou clicar aqui só para demonstrar que também pode ser feito por aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, minhas paredes. Perceba que eu não estou pegando tudo, eu estou pegando só levemente daqui, ó, para baixo, de forma que eu selecione somente as minhas paredes que estão com base no térreo. Se eu subir um pouco mais a minha seleção, eu posso acabar pegando aqui minha platibanda, minha parede da marquise. Ele vai ficar mostrando dessa maneira aqui, ó, sem base, porque na verdade eu tenho diferentes bases configuradas. Eu quero selecionar somente as paredes baixas, as paredes que já estão no nível baixo, aliás,
e vou só descê-las para, ao invés de estar no nível térreo, iniciarem no nível do terreno. Então elas vão iniciar aqui. Perfeito. Perceba que não foi selecionada viga nenhuma, platibanda nenhuma, selecionei somente assim. Se por acaso selecionar alguma outra coisa por acidente, selecionei o arquivo do CAD por acidente e não está aparecendo aqui o meu nível. Então seguro o Shift e desseleciono o arquivo do CAD. Recomendo até que você esconda esse arquivo do CAD. Selecione, utilize o atalho EH para esconder o arquivo, que vai facilitar aqui sua visualização do 3D. Bom, baixei todas as minhas paredes, configurei 100% as minhas paredes e estão elas todas resolvidas aqui. Vou só fazer mais um pequeno ajuste aqui, que eu vou subir esta parede e esta parede aqui é 1 metro acima. Por quê? Porque ela ficou esse dente aqui, lá no nosso projeto ele não tem esse dente. Então, vou fazer um top offset aqui de 1 metro para subir minha parede. Esta parede aqui ela está uma parede só. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar aqui um split, atalho SL, quebrar aqui em algum ponto, quebrar aqui. Vou puxar um pouquinho para cá só para ajustar exatamente o ponto dela. Essa parede aqui vai ter 1 metro de top offset também. E vou usar ou um trim ou um align aqui dessa parede para essa, para ele ajustar aqui, ó. Então tem uma parede, pintura externa, cerâmica interna. Esse pedacinho aqui, exatamente ele não precisa de cerâmica. Então vamos corrigir aqui para uma pintura, pintura. Ok, deixei cerâmica somente lá do lado interno da minha área de serviço e da minha cozinha aqui no caso que entrou. Ok? Então finalizamos por aqui a primeira parte do nosso projeto 2 tutorial básico.